Salve minha gente, aqui é o professor Pablo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre Prêmio Nobel da Literatura. Nós tivemos a divulgação aí do último resultado do Prêmio Nobel e em português você fala Nobel, se fosse Nobel teria acento, tá? Prêmio Nobel da Literatura e nós vamos entrar numa discussão interessante aqui. Primeiro, quem ganhou este prêmio, por que ganhou e por que o Brasil não tem um Prêmio Nobel da Literatura. Carlão, roda a vinheta, porque enquanto isso, você que está em casa vai clicar aqui para poder fazer parte do canal, fazer a sua inscrição e, é lógico, continuar assistindo aos vídeos, beleza? Roda a vinheta, Carlão! Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre o último ganhador, né? Quem ganha o Prêmio Nobel, cara, é uma honra gigantesca você receber esse prêmio. Foi o escritor, tá? No ano de 2021 foi o escritor Abdulrazak Gurnah. Beleza? Pablo, não estou familiarizado com este nome. Este nome é o nome de um escritor tanzaniano, certo? Tanzaniano. Ele é originário, ele é nascido na Tanzânia, mas desde 1960 ele mora no Reino Unido, quando ele estava fugindo lá da Revolução de Zanzibar. Bem, o que nós precisamos saber? Talvez você tenha ficado surpreso, né? Pablo, como é que pode que quem ganhou o Nobel da Literatura foi esse cara aqui e não foi a pessoa que escreve o livro que eu costumo ler? Aliás, eu nunca ouvi falar desse cara no Brasil. Bem, isso não é novidade. Na realidade, é muito comum que nós não tenhamos traduções de autores consagrados por este prêmio na literatura brasileira, a não ser depois de 5 ou 6 anos. Aliás, não na literatura brasileira, no mercado editorial brasileiro, são coisas diferentes. O mercado editorial brasileiro vai precisar de alguém que traduza e aí sim colocar isso à venda. Porém, é preciso também que haja público leitor para isso. O público leitor brasileiro hoje é um público muito seletivo, é um público muito diferente. Hoje você vê que grande parte do mercado editorial costuma vender livros sobre mensagens de positividade, empreendedorismo, entre aspas, e livros com palavrão na capa, né? Por exemplo, fodeu geral, desfoda-se, né, desfodendo-se, aperte o foda-se, esse tipo de coisa, sabe? Então, por quê? Porque esse tipo de livro acaba chamando a atenção das pessoas, inclusive pelo título, aquele péssimo costume do brasileiro de julgar o livro pela capa. Mas, tá? É comum que você não encontre aqui. Mas não só aqui, em outros lugares também. Em outros países isso também acontece. Existem mercados que possuem mais interesse em traduções. Por exemplo, o mercado francês, o mercado suíço, o mercado alemão costumam consumir literatura traduzida. O mercado de língua inglesa costuma consumir livros em língua inglesa. Isso é bastante comum. Vamos lá. O Abdulrazak escreveu na sua língua materna? Não, suas obras são escritas em inglês, certo? Então, dessa maneira, talvez ele tenha conseguido penetração no mercado acadêmico para chegar até a avaliação da academia que confere o Prêmio Nobel. Foi o autor de 10 romances, também escreveu contos. Alguns dos seus romances mais famosos, Paradise, não tem tradução no português, Desertion também não tem tradução para o português, e By the Sea, que tem uma tradução para o português europeu, tá? Mas para o português brasileiro também não há. Então, dificilmente você vai encontrar esses livros aqui no Brasil. Se você quiser, você pode tentar encomendar fora, mas terá de ler em inglês. Pablo, qual é a premiação para quem ganha um Prêmio Nobel da Literatura? Você ganha uma medalha e um valor que representa mais de $1 milhão, tá? Na verdade, hoje dá quase, convertendo em reais, dá quase 6,5 milhões de reais, se nós fôssemos fazer essa conversão.
certo? Este foi o ganhador. E é interessante ver que boa parte da sua literatura versa sobre as relações intrínsecas entre os seres humanos, também fala um pouquinho sobre uma literatura pós-colonialista, é perceptível por causa da vida do autor, né, nascido em 1948, então ele já tem aí uma grande caminhada e ele viveu um pouco dos terrores aí do pós-guerra, do pós-colonialismo em determinadas regiões. E ele fala muito sobre isso dentro dos seus romances. Agora, vamos ao comentário a respeito do qual todos perguntam: Pablo, por que a literatura brasileira não tem um prêmio como esses? Será a literatura brasileira ruim? Não, não é esse o caso. Não é esse o caso. Nós temos um escritor que escreveu em língua portuguesa, mas não é brasileiro, que tem um prêmio Nobel, o José Saramago. Mas eu quero chamar a atenção aqui para algumas coisas. Bem, primeiro, é muito difícil você conseguir penetração no mercado editorial internacional de um escritor cuja veia literária é expressa fundamentalmente em língua portuguesa. Por quê? Porque a língua portuguesa não é tão simplista quanto outras línguas, o que torna a tradução extremamente complexa. E muito se perde na tradução a despeito dos esforços homéricos que os tradutores fazem, certo? A literatura brasileira é marcadamente uma literatura hermética no aspecto linguístico. Por quê, Pablo? Porque geralmente quem entende bem o que está escrito na literatura brasileira é o brasileiro. É o brasileiro. Não é à toa que o Harold Bloom, um dos maiores autores do cânone literário, da crítica literária, fez uma menção honrosa ao Machado de Assis. E deixou claro que ele mesmo não era capaz de ler Machado de Assis em português, né? Assim como está para nascer um crítico literário internacional, independentemente da sua titulação, que tenha capacidade de ler Guimarães Rosa em língua portuguesa, que consiga compreender Carlos Drummond de Andrade em língua portuguesa. Certa vez eu estava participando de um fórum de discussão sobre literatura em língua inglesa. Eles estavam discutindo um poema do Carlos Drummond de Andrade. E os indivíduos que estavam na discussão, todos estrangeiros, não conseguiam compreender o sentido do poema do Carlos Drummond de Andrade, aquele que fala no meio do caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, etc. Você conhece, se for brasileiro, se tiver estudado literatura. Eles não conseguiam compreender. O brasileiro consegue compreender isso, principalmente se ele for versado nas escolas literárias que ocorreram no Brasil. E aí eu expliquei para eles que este poema era um poema de sátira de uma escola anterior, relativa à métrica, relativa à temática. Aí o pessoal foi entender. Mas veja só que coisa curiosa. A compreensão da literatura brasileira é extremamente mais complexa. É por isso que eu falo para os meus alunos que nós somos privilegiados com a nossa literatura. Porque somente nós brasileiros, e ainda com um grande esforço, conseguimos compreender a nossa literatura. Por isso eu disse que ela é uma literatura hermética no sentido de codificação de linguagem, porque você precisa conhecer elementos históricos, elementos regionais, elementos linguísticos regionais para compreender a essência de determinado texto. Vamos pegar ali um caso. Um livro que facilmente poderia ganhar, aliás, um autor que facilmente poderia ganhar um prêmio Nobel da Literatura. Jorge Amado. Pega lá, Teresa Batista Cansada de Guerra. Leia esse texto. Cara, a passagem em que o Jorge Amado descreve, ó, chega a me dar água na boca, o munguzá, você sente o sabor daquela comida enquanto você está lendo, porque ele era muito habilidoso nesse aspecto. Você pega, por exemplo, um Graciliano Ramos, certo? Com a obra Vidas Secas. Somente quem leu consegue compreender toda a majestade dessa obra.
Não é fácil você traduzir isso, por exemplo, para um crítico literário que mora, sei lá, no Reino Unido, um crítico literário que mora na Escócia, um crítico literário que mora na Suíça ou na Suécia e que pouco ou nada conhece da realidade brasileira e de suas peculiaridades, entende? Então é por isso que é tão difícil a nossa literatura ser agraciada com um prêmio desses. Qual autor brasileiro, na minha opinião, conseguiria um feito como esse? Porque sua obra já foi traduzida para muitas línguas e possui o nível de cosmopolitismo literário necessário para receber uma premiação dessa natureza? Rubem Fonseca. Na minha opinião, o Rubem Fonseca deveria ser agraciado com o prêmio, né, com pelo menos uma menção, afinal de contas, né, não temos mais o Rubem Fonseca aqui produzindo. Ele deveria ser agraciado, pelo menos com essa menção, né, ao Prêmio Nobel, porque dos autores brasileiros talvez tenha sido um dos maiores legados literários, junto com Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Machado de Assis e José de Alencar. Beleza? Então tá aí o nosso vídeo de hoje resgatando um pouquinho dos conhecimentos literários de que você precisava para poder discutir isso caso apareça em alguma redação ou mesmo para você ter curiosidade. Um grande abraço, até a próxima. Força, guerreiro!